Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal. Chegamos à quarta aula desse curso de Direito Constitucional, onde iremos falar no dia de hoje sobre a teoria geral do direito constitucional. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos. Na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você possa baixar de forma gratuita uma apostila de direito constitucional que preparei especialmente para você. Independente da concepção adotada, é certo que a Constituição é a lei suprema de um Estado e que dá validade a todo o ordenamento jurídico, que é fruto da vontade do povo, manifestada por uma Assembleia Constituinte e motivada pela necessidade concreta de organização sociológica, política, econômica e cultural, de forma a atender aos anseios da comunidade e a frear uma ação do Estado contra os direitos dos cidadãos. Falam-se em conceitos e não conceito, porque a Constituição ela pode ser analisada sobre várias acepções. Cada uma dessas acepções ela está ligada a um autor que viveu em um país em uma determinada época. Passamos então agora ao estudo das principais concepções e dos principais autores relacionados a essa matéria. O primeiro sentido de uma Constituição é o sentido sociológico, defendido pelo autor Ferdinand de La Salle em sua obra A Essência da Constituição, de 1862. Segundo o autor, sob a ótica sociológica, a Constituição transcende a ideia de norma, de forma que o seu texto positivo seria apenas um reflexo da realidade social do país, reproduzindo o legislador constituinte, o momento e as influências que recebe. Ou seja, a Constituição não é uma norma jurídica, mas sim é um fato social. Segundo La Salle, duas constituições podem ser encontradas ao mesmo tempo em um Estado. Primeiro, a Constituição real e efetiva corresponde à soma de fatores reais de poder. E também, segundo, a Constituição escrita e solene, que só é legítima se corresponde à Constituição real. Caso contrário, é apenas uma folha de papel. Passamos então ao sentido político. O autor Carl Schmitt, com a sua obra Teoria da Constituição, de 1928. O autor defendeu ser a Constituição um sistema fechado de normas decorrentes de decisão política fundamental. Segundo ele, a Constituição seria um conjunto de opções políticas de um Estado e não um reflexo da sociedade. Para Schmitt, há uma diferença entre Constituição e leis constitucionais. Constituição é uma decisão política norteadora da ação da Constituinte, e leis constitucionais se reveste de forma de Constituição, mas não trata de matéria tipicamente constitucional, não diz respeito à decisão política. Para defender a Constituição, ele milita a favor da existência de um poder neutro, exercido pelo chefe de Estado, um ditador, capaz, inclusive, de suspender a aplicação das leis constitucionais em defesa da Constituição, ou seja, uma decisão política. Já o sentido jurídico, nós encontramos na obra de Hans Kelsen, na obra Teoria Pura do Direito, de 1934. Para Kelsen, a Constituição é norma pura, irrelevantes questões filosóficas, políticas ou sociológicas, extraída sua validade do campo lógico, da norma hipotética fundamental. Essa norma positiva suprema regula a criação de outras normas e dá validade a todo o ordenamento jurídico. Seu pensamento pode ser classificado em dois planos. Plano lógico-jurídico, que é o que corresponde a uma norma fundamental hipotética, que dá validade às normas jurídicas. Trata-se de vontade coletiva não codificada, dispositivos lógicos tacitamente admitidos pelo povo. Já o plano jurídico positivo consiste na criação de normas jurídicas supremas e positivadas, que norteiam todo o processo de criação e de atualização das demais leis integrantes de um ordenamento jurídico.
O sentido material de uma Constituição. Do ponto de vista material, a Constituição ela é definida pelo seu conteúdo, a organização do Estado em todos os seus aspectos fundamentais e estruturais, sendo irrelevante a forma pela qual foi inserida no mundo jurídico. Por essa concepção, não há Estado sem Constituição, escrita ou não escrita, independente, porque toda sociedade politicamente organizada contém uma estrutura mínima. Já o sentido formal de uma Constituição é aquele que diz respeito à existência de um documento escrito, solene, que apenas admite alteração mediante um processo legislativo árduo e bem mais restrito do que o aplicado na alteração das leis comuns. Por essa visão, o assunto não é importante, podendo a Constituição versar sobre qualquer conteúdo. Passamos ao sentido ontológico de uma Constituição, defendida pelo autor Karl Loewenstein, em sua obra Teoria da Constituição, de 1959. Para esse autor, a Constituição ela teria por função precípua institucionalizar a distribuição do exercício do poder político. Porém, a existência de uma Constituição escrita não tem por si condições de garantir esse cenário, porque as normas constitucionais podem estar em desacordo com a realidade de um determinado Estado. Assim, Loewenstein propõe uma classificação ontológica das constituições, de acordo com a sua compatibilidade com a realidade. A Constituição normativa é respeitada por todos os poderes, é fruto de uma educação política, da consolidação de uma democracia, o que acaba proporcionando uma plena integração entre os cidadãos e o Estado. Já a Constituição nominal, em contrapartida, é juridicamente válida, mas o processo político não se adapta totalmente às suas normas, ou seja, não há uma plena integração das normas com a situação fática social. Ela possui função educativa e objetiva se tornar normativa. Já a Constituição semântica não é juridicamente válida, constitui mera formalização da situação imposta pelos detentores do poder político, em benefício exclusivo deles mesmos. O seu objetivo é legitimar e perpetuar o poder de poucos sob aparência de legalidade. Pelo prisma pós-positivista, a Constituição ela é a lei suprema do Estado, é o fundamento de validade do ordenamento jurídico, mas não é apenas uma norma jurídica, havendo uma aproximação entre o direito e a ética, o direito e a justiça. Ainda sobre o sentido pós-positivista, o trabalho do intérprete das normas constitucionais deve ter em vista a preservação da sua dignidade como ser humano. Ademais, a Constituição deve apresentar correspondência com a realidade social, elevando ao topo do ordenamento jurídico os direitos fundamentais. Portanto, trata-se de um conjunto aberto de normas que estão em constante evolução interpretativa. Passamos à força normativa da Constituição, defendida pelo autor Konrad Hesse, em sua obra Força Normativa da Constituição, de 1991. Hesse combateu o pensamento de La Salle, ao defender que nem sempre os fatores reais de poder prevalecem sobre uma Constituição normativa, pois admitir o contrário seria o mesmo que limitar o direito constitucional à interpretação de fatos políticos, com vistas a justificar a atuação dos poderes dominantes. Hesse declarou a força normativa da Constituição, que é capaz de fixar ordem e conformação à realidade política e social. Portanto, a Constituição normativa restringe o arbítrio desmedido de alguns e protege também o Estado. A sociedade aberta dos intérpretes, defendida pelo autor alemão Peter Heberle em sua obra Hermenêutica Constitucional de 1975. Segundo o autor, a Constituição tem objeto dinâmico e aberto, a fim de se adequar às novas expectativas e necessidades do cidadão. A Constituição ela admite mudanças formais, ou seja, emendas, e informais, a mutação constitucional. E o processo de interpretação é fruto da participação de todos os cidadãos, já que a titularidade do poder constituinte é do povo. O sentido culturalista, defendido pelo alemão Hermann Heller em sua obra
Teoria do Estado de 1968. Ele defende a existência de uma Constituição total formada por aspectos jurídicos, econômicos, filosóficos e sociológicos. A Constituição, ela recebe influências da cultura total de um povo e também, por meio de sua força normativa, interfere na própria cultura. Passamos agora a falar das classificações das constituições, após estudarmos as principais concepções de Constituição e também os seus autores. É importante seguirmos nesse estudo, nessa lição, com as classificações das constituições. Assim como são muitos os conceitos, existem vários critérios de classificação das constituições. As constituições, elas podem ser classificadas de diferentes maneiras, conforme o parâmetro de agrupamento utilizado. Após estudarmos as principais concepções de Constituição e seus autores, seguimos então no estudo das classificações das Constituições. Classificação quanto ao seu conteúdo. Quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser material ou formal. Material é aquela que só trata de matérias tipicamente constitucionais, não importando se estão ou não codificadas em um único documento. Já uma formal, ela trata de assuntos variados, mas todos constam do mesmo documento solene oriundo de um poder constituinte originário. Já quanto à forma, uma Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. Escrita é aquela organizada em um documento solene de organização do Estado. A não escrita ela é encontrada em leis esparsas, costumes e jurisprudências. Já quanto ao modo de elaboração de uma Constituição, ela pode ser tanto dogmática quanto histórica. Dogmática é aquela feita por um órgão constituinte que reuniu os dogmas de estruturação do Estado em um único documento. Já a histórica, ela é fruto da lenta evolução histórica de um povo, por isso ela é encontrada em vários documentos. Quanto à extensão de uma Constituição, pode ser tanto analítica como sintética. Analítica é aquela que trata de assuntos diversos, por isso o texto é extenso. Já uma Constituição sintética só trata de assuntos fundamentais para a existência do Estado, por isso o seu texto ele é conciso. Já quanto à finalidade, o seu sentido teleológico, uma Constituição pode ser de garantia, dirigente ou de balanço. Uma Constituição de garantia, ela tem o propósito de apenas limitar poderes e organizar a estrutura mínima do Estado. Já uma Constituição dirigente ou programática, ela tem a finalidade de dirigir o Estado acerca de variados assuntos. Ela cria programas vinculantes para o legislador ordinário. Já uma Constituição de balanço, a Constituição do ser, ela tem a função de, tempos em tempos, fazer uma verificação da realidade social e firmá-la na Constituição, ou então fazer uma nova Constituição. Já quanto à origem, uma Constituição ela pode ser outorgada, promulgada, cesarista ou ainda pactuada. Outorgada é aquela imposta ao povo por quem detém o poder. Promulgada é aquela feita por representantes do povo. Cesarista, ela é outorgada, mas ela é submetida à consulta popular para dar uma aparência de legitimidade. Já a pactuada ou dualista, ela é fruto do acordo entre duas ou mais forças políticas. Quanto à estabilidade de uma Constituição pode ser imutável, rígida, flexível ou semirrígida ou semiflexível, como você preferir. Imutável, ela não admite nenhuma modificação ao seu texto. Já uma Constituição rígida, ela é atualizada por meio de processo legislativo mais rigoroso que o da lei. A flexível é atualizada da mesma forma que a lei comum. Já a semirrígida ou semiflexível é aquela que um pedaço do texto exige um processo de modificação mais rigoroso que o destinado à alteração das leis comuns. Já outra parte do seu texto é alterada da mesma maneira que as leis. Quanto à correspondência com a realidade ou a ontológica, uma Constituição ela pode ser semântica, nominal ou normativa. Semântica é aquela que não tem valor jurídico, é apenas um instrumento de legitimação de poder. A nominal, embora ela tenha um valor jurídico, ela ainda não apresenta completa correspondência com a realidade.
Já a normativa é aquela legitimamente criada e guarda correspondência com a realidade. Quanto à ideologia de uma Constituição ou sua dogmática, ela pode ser ortodoxa ou heterodoxa ou eclética. Ortodoxa, ela admite apenas uma ideologia. Já a eclética, ela admite ideologias opostas. Quanto à origem da decretação de uma Constituição, pode ser tanto uma autoconstituição ou uma heteroconstituição. Autoconstituição é aquela produzida por um órgão constituinte do próprio Estado. Já a heteroconstituição, ela é decretada fora do Estado, a partir da atuação de um órgão internacional ou de um órgão constituinte de outro Estado. Quanto ao seu objeto, uma Constituição ela pode ser liberal ou social. A liberal é pautada na liberdade individual e na intervenção mínima do Estado. Já uma Constituição social é aquela que é pautada na igualdade e na obrigatoriedade de que o Estado desenvolva políticas públicas em defesa dos hipossuficientes. Quanto ao sistema de uma Constituição, pode ser uma Constituição principiológica ou preceitual. Principiológica é aquela que contém normas de alta abstração. Ela enumera valores que precisam ser perquiridos pelo Estado. Já a preceitual, ela prima por regras jurídicas e não por princípios jurídicos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Não se esqueça, na descrição do vídeo existe um link para que você baixe de forma gratuita uma apostila de direito constitucional. Se esse vídeo lhe ajudou de qualquer maneira, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deixe nos comentários as suas críticas, os seus elogios e as suas sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Vejo você muito em breve no próximo vídeo.